Olá, amigos. No programa de hoje, eu e a Adriana Colucci estaremos entrevistando o prefeito municipal de São Vicente, Luiz Cláudio Billy Lins da Silva. O prefeito, ele é nascido em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e com tenra idade mudou-se com a sua família aqui para São Vicente. Desde cedo se notabilizou em política, já na escola, como presidente de Grêmio Estudantil, e logo com os 21 anos de idade já conseguiu sua primeira gestão na Câmara Municipal de Vereadores, tendo sido reeleito por 4 vezes, né, e desenvolvendo um trabalho legislativo muito importante, até ser guindado ao cargo de prefeito do município de São Vicente. Formado em gestão e marketing pela Unip, pós-graduado em gestão empresarial pela Universidade de Santa Cecília. Também ocupou cargos no governos anteriores, como secretário de Turismo, Cidadania e Ações Sociais e na Relação de Trabalho. Foi eleito em 7/10/2012 prefeito de São Vicente. Este será o nosso entrevistado no programa de hoje. A partir de agora, linha direta com a saúde e cidadania. Olá, amigos. No ar, linha direta com a saúde e cidadania. O seu programa, o nosso programa. Sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Nas entrevistas sempre comigo, Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio? Eu, como a força feminina, representando as mulheres aqui de nossa região, sempre falando sobre saúde e cidadania. Mas antes de o senhor apresentar nosso entrevistado, vamos com o William conhecer, junto com os nossos telespectadores, conhecer um pouquinho do Golf Clube? Perfeitamente. É uma oportunidade sempre interessante para que o nosso público telespectador conheça nas imagens o quanto maravilhoso é essa instituição, esse espaço que os vicentinos estão preservando. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a gentileza do presidente do Golf Clube, o senhor Arthur Kraft, que tão gentilmente nos cede esse espaço para que todas as semanas nós estejamos aqui apresentando convidados ilustres. Convidados ilustres como o de hoje, o prefeito Luiz Cláudio Billy, aqui de São Vicente. Prefeito Luiz Cláudio Billy, câmeras e microfones de nossa televisão para os seus cumprimentos. Agradeço, Hélio, se permitir chamar de Hélio, meu amigo, meu médico, né, onde já fui atendido algumas vezes pelo senhor. Adriana, um prazer estar com vocês aqui. É motivo de satisfação, né, poder estar falando um pouco para você que nos assiste e trocar um pouco de ideia. Vamos tentar contribuir com um programa tão conceituado e agradável que é o Linha Direta com a Saúde. Nos sentimos honrados, prefeito, com a sua presença. Mas vamos relembrar um pouquinho. No início do seu governo, lá em 2013, tivemos a oportunidade de entrevista semelhante a esta, recebê-lo aqui. Naquela oportunidade, o senhor já colocava alguns pontos importantes das grandes dificuldades que o senhor herdou das administrações anteriores. Prefeito, daquela época para cá, a influência daquele déficit, Caixa zero? Caixa zero, as questões econômicas, como repercutiram no governo e como está atualmente essa situação? Então, a Adriana até fez a observação do Caixa Zero, enfim. Se fosse o Caixa Zero, Hélio, eu estaria muito feliz, né? Eu acho que nós vamos estar aqui soltando rojões. Nós estamos até numa época junina e é propício, estava soltando rojões. O problema é você assumir a prefeitura com 1 bilhão de dívida. E a sociedade, com uma certa razão,
ou com quase toda razão, ela quer que as coisas aconteçam. Não importa se é o A, se é o B, se é o C que está à frente da administração. Porque ele sente na pele a dificuldade. Quando enche, quando chove, enche as ruas, né? Quando vai ao CREI, eu fico constrangido em dizer que uma cidade com 483 anos, a primeira vila do país, ter o CREI como hospital. Apesar da sua importância no atendimento, é constrangedor para o prefeito falar que o CREI é um hospital para 353 mil habitantes, dito pelo IBGE, né? Isso oficialmente. Eu acho até que é um pouco mais, perto de 360 mil. Então, é um desafio quando você senta naquela cadeira. Nós não tivemos lua de mel, né? Já começou o jogo 1-0 contra já. Ou mais, né? Porque eu lembro que os servidores estavam em greve. O prefeito anterior, ele antecipou o IPTU de 2013, né? Dos 13 milhões antecipado, ele utilizou 11 e não pagou o salário de dezembro. Assumimos a prefeitura com os servidores em greve. Crise da coleta do lixo. Então, assim, o que é lua de mel? Você, né, o administrador ter a oportunidade de ter 90 dias para respirar, né? Eu me recordo que nós, Hélio, conseguimos vencer no primeiro turno. Então, foi em 7 de outubro a nossa vitória. Aí tivemos aquela lua de mel do mês de outubro, um pouco novembro, aí dezembro começou a turbulência, né? Começou a turbulência. Nós assumimos um compromisso com a sociedade de não aumentar em um centavo os tributos. O IPTU, em especial, não foi corrigido, não foi aumentada apenas a correção da inflação, né? Nós, com todas essas dificuldades, conseguimos dar aumento real, apesar de uma certa forma, não como gostaríamos, para os servidores. No primeiro ano nosso, nós corrigimos a inflação do reajuste dos servidores. No segundo ano já tivemos um aumento real, mesmo que modesto. No terceiro ano também. Então, sempre um desafio, porque essa conta acaba não fechando. Nós somos o único, desculpa, Adriana, nós somos o único município que estamos pagando abono à assiduidade aos profissionais da educação. Dos 9 municípios, no estado já existe, mas na rede pública municipal é o único município. Então, assim, nós temos 21 itens de conquista aos servidores nesses 2 anos e meio. Por exemplo, Hélio, nós não temos celulares, nós não temos carros, nós temos os carros que dão assistência, mas nós não temos o carro oficial. Já economizamos em 4 milhões de litros de gasolina. Nós já economizamos 1 milhão de conta telefônica. Mas só que isso não aparece, porque se você tem 1 bilhão de dívida, reduzimos. Como é que está o caixa hoje? Muito ruim, muito ruim. E reduzimos, você que nos lembrando bem, reduzimos 10 secretarias. Nós extinguimos, enviamos para a Câmara uma mensagem extinguindo 10 secretarias, mas não tem reflexo. Não falam. Não tem reflexo. Só para você que nos assiste talvez entender melhor. A dívida de 1 bilhão, o nosso orçamento ano é de 800 milhões. Então, se eu ficasse um ano inteiro sem pagar ninguém, primeiro que eu não estaria vivo. Né? Eu não estaria vivo. Então, mas faz de conta que eu ficasse um ano inteiro sem pagar ninguém. No ano seguinte, ainda eu ia ficar devendo 200 milhões, porque se o orçamento é 800, primeiro que dentro desses 800 são recursos carimbados, que ora saúde, ora educação, eu sou obrigado. Então é impossível eu não utilizar os 800 milhões para cumprir constitucionalmente metas na saúde e metas na educação. Então é impossível isso, mas só fazendo uma ilustração. Se eu ficasse 12 meses sem pagar nada, que eu não poderia, ou estaria morto ou preso, né? Ainda ia faltar 200 milhões. Então, não é justificar, mas também é para dar uma satisfação para você que, poxa vida, eu vivo aqui,
Eu educo minha filha aqui, moro aqui, minha mãe ainda vive, meus irmãos. E assim, eu quero essa cidade melhor. E não é nem virtude, né, Adriana, Hélio? É uma obrigação. Mas assim, é um desafio constante. É um desafio que diariamente não é um leão por dia. E eu sou contra, né? É só a força de expressão. É como se matasse um zoológico todo dia. Que o zoológico tem uma importância muito grande para a sociedade. É só para ilustrar o nosso bate-papo mais uma vez. É um desafio. Este valor para a saúde, o que é que o senhor tem feito então para a saúde? Então, são conquistas, Adriana, que são tantas que acabei anotando, né? Então, posso ler, Hélio, um pouco? Claro, Deve, claro. né? Mas antes do prefeito situar-se na pergunta da Adriana, nós gostaríamos de reforçar essa informação visando o esclarecimento do funcionalismo público municipal. Não é? Muitas queixas às vezes ocorrem, mas é preciso que o funcionalismo entenda que recebeu do governo realmente aumentos reais do seu salário, como nenhum outro município da região fez. 7%? Neste último ano, exatamente. Mas nos 2 anos anteriores também assim foi feito. Portanto, o funcionalismo deve ficar claro para eles que essa conquista se deve a um esforço grande da municipalidade, uma vez que o prefeito já destacou as dificuldades econômicas que herdou dos governos anteriores. Hélio, permita partilhá-lo. Quando o senhor fala do funcionalismo público, hoje o noticiário mostra fim da greve dos professores do Estado. 84 dias de greve. Pergunta quanto de reajuste? Zero. Zero de reajuste aos professores do Estado. Zero de reajuste. 84 dias de greve. Né? E o Estado, a locomotiva do país, né? O maior orçamento, o segundo, né? Porque só perde para o orçamento da União, né? Obviamente, e deu zero de reajuste aos servidores. Quando o Hélio fala de reajuste, e eu confesso, Adriana, que eu não vim preparado dos itens, das conquistas, porque não é só o reajuste. Nós reconhecemos, por exemplo, a peculiaridade dos guardas municipais, dos agentes de trânsito. Nós, depois de 15 anos, consolidamos o Estatuto do Magistério, mas foram itens importantes que vai ao encontro das necessidades dos servidores, que espero, no momento oportuno, eles tenham acesso a todas essas informações para perceber quantos avanços mesmo nessas dificuldades que estamos enfrentando. Bem, mas a Adriana havia colocado as questões de saúde. Nós poderíamos aproveitar esse tema, prefeito, para falarmos um pouco desse grande projeto que foi anunciado alguns dias atrás, até pela secretária de Saúde, doutora Mônica, naquela reunião que ocorreu lá perto da Matriz, com relação ao hospital regional. Né? É um sonho muito antigo da população, temos um hospital. Relembrando que o Estado construiu na Grande São Paulo e ABC 13 hospitais, não é? E aqui na nossa região ainda nenhum. Se nós tirarmos o Hospital Guilherme Álvaro, tão antigo, único da nossa região, como hospital regional, a região da Baixada Santista não recebeu nenhum hospital regional. E agora temos esse projeto maravilhoso que o prefeito lançou há dias atrás e que nós gostaríamos que Sua Excelência pudesse destacar mais detalhes sobre esse seu projeto. Hélio, é apaixonante esse tema, né? Eu fico meio constrangido de estar ao seu lado em falar de hospital, né? Porque o senhor militou, né, tantos anos no Hospital São José e até hoje está pronto na sua militância, até hoje contribui muito com a saúde. Eu, inclusive, fui atendido pelo senhor no Hospital São José. Então, assim, eu tenho
um momento alegre de falar sobre o hospital, mas um pouco constrangido. Se eu errar alguma coisa, o senhor me corrija, por favor. Mas sobre a questão do hospital regional, a Adriana, a Hélio, a você que nos assiste, virou um fla-flu. Um fla-flu que é prejudicial para o cidadão vicentino. Por que fla-flu? Você não tem culpa. Mas estou prefeito. Nós temos um vice-governador que já foi prefeito. Né? O seu filho foi eleito deputado estadual legitimamente. São 2 cidadãos que merecem o nosso respeito. Eles estão defendendo a tese de um AME. AME é ambulatório médico de especialidades. É você que precisa de uma especialidade específica, sendo até redundante, você vai lá e procura o AME, marca devidamente a sua consulta. Não tem nada a ver com o hospital. No início do nosso bate-papo, eu disse que eu fico constrangido em falar que o CREI é um hospital, apesar da sua importância. Nós precisamos, Hélio, e o projeto foi apresentado, um hospital de médio para grande porte, vamos considerar grande porte. 400 leitos, é 400 isso? 400 leitos. 400 leitos. Então, o hospital, uma das ideias é que ele fosse construído ali no centro de convenções. E aí começa a polêmica. Existe de baixo nível, por parte da oposição, em falar, olha, por que não faz na área continental? Joia, se o Estado acha que é o melhor local, não tem problema. O que importa para nós é o hospital regional. Confesso e defendo a tese, apesar de não ser dono da verdade. Acho que a melhor localização da região, e me atrevo em falar da região, porque o Guilherme Álvaro, Hélio, é no Canal 4. É no Canal 4, em Santos. Logisticamente, acesso ao cidadão, igual aonde hoje infelizmente, o centro de convenções desativado, e o centro de convenções está desativado por conta de um incêndio que até hoje causa suspeita, mas mesmo antes desse incêndio, ele sempre foi subutilizado e não foi autossustentável. Né? Tinha lá as atividades sociais, né, de entidades religiosas, de uma forma em geral, né, entidades educacionais, no final do ano, geralmente fazia as formaturas, mas assim, recursos, dividendos econômicos para o município, praticamente zero. Pelo contrário, existia um déficit para manter o centro de convenções aberto. Com acesso à Praia Grande fácil, com acesso à área continental fácil, apinhado num dos 2 maiores bairros populacionais do nosso município, de um lado Parque Bitaru e do outro lado Vila Margarida, México 70, né, que é o núcleo dentro da Vila Margarida. Então você está falando entre Bitaru e México 70, perto de 80 mil habitantes aproximadamente. Mas próximo ao Jockey, próximo ao Parque São Vicente, próximo a bairros que adensam uma população muito expressiva. Então, a localização do centro de convenções, na minha modesta opinião, é a melhor. Outro dia comentaram, mas prefeito, e é do lado do teatro. Outro dia o doutor Antônio Carlos, que é um dos secretários nossos, lembrou, o Hospital de Cubatão, do lado é um teatro, e assim, que bom que tem um momento, porque o hospital também não é só um momento de tristeza, né? Quantas vidas você salvou, né? Deus usou essas mãos para salvar. Ou seja, o hospital também é um momento de muita alegria também, né? Infelizmente, alguns vão a óbito, mas muitos nascem também e muitos são salvos. Prefeito, esse tema é tão importante para o momento atual que nós gostaríamos de continuar no próximo bloco. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o prefeito municipal de São Vicente. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito municipal de São Vicente, senhor Luiz Cláudio Billy. Mas antes de voltarmos com o prefeito, nós gostaríamos de salientar ao nosso público que o nosso programa vai ao ar pelo apoio cultural do Laboratório de Análises Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios do Brasil, tendo 4 unidades em nossa região: Santo São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Também a clínica de fisioterapia Renascer de nossa cidade, ali na Capitão Mor Aguiar. Muito bem. Prefeito Luiz Cláudio Billy. Estávamos falando no bloco anterior sobre o Hospital Regional. Um grande projeto que Vossa Excelência está apresentando para a população. Lógico, todos os grandes projetos criam polêmicas. A primeira polêmica foi realmente esta que o senhor destacou a respeito da localização desse próprio hospitalar. Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação, prefeito, com relação a essa outra obra que o governo do estado está querendo implantar em São Vicente, do presídio feminino. Lógico, não podemos aqui no programa estar contra também esse instrumento importante da sociedade para recolher as presas, etc. Mas ao mesmo tempo que nós estamos precisando de tantos leitos hospitalares para salvar vidas, causa um certo mal-estar. Estamos agora tentando defender um presídio. Deveria ter prioridades, a saúde. Exatamente. Sempre. Prefeito, o que o senhor teria a dizer sobre esse tema? Primeiro, a polêmica da localização, que o senhor já começou a enfatizar, mas também essa questão do presídio feminino em nossa cidade. Então, Hélio, eu fico triste num tema tão importante. Nós estamos falando do hospital e o senhor lembrar corretamente do presídio feminino. O presídio tem a sua importância social, porque tem que prender em algum lugar. Ontem eu fui entrevistado por um colega jornalista de um meio de comunicação da nossa região, e ele perguntou se eu era contra a instalação, e eu disse que não. Eu não sou contra a instalação do presídio. Eu só pedi que o Estado fizesse a sua contrapartida. O VLT já é uma realidade que tem um financiamento do governo federal, que isso já vem projetado de Barreiros até a cidade de Santos na sua primeira fase. Os viadutos da Imigrantes, o Estado está investindo. A reforma da Ponte Pêncil é importante. Tivemos a triste realidade, salvo engano, é a quinta data apresentada pelo Estado, aonde perto de 12 mil cidadãos estão isolados entre Parque Prainha e... Eu sou um deles. Então, o Parque Prainha e o Japuí, fora os empresários da Tupiniquins que faliram e outros que estão quase falindo, né? Então, é uma pena, nós vamos ter que encarar... Tem prazo? Não, então, é isso que eu ia falar para você, nós vamos ter que encarar mais um atraso. O mês de julho totalmente parado, né? Eles estão falando agora em agosto. O meu maior medo, além de prejudicar a temporada de julho, é isso acontecer de passar a próxima temporada. Então eu pretendo marcar um horário com o governador, né? Porque vou levar uma comissão de moradores e empresários de uma forma ordeira, como sempre foi, porque assim, passou dos limites. A reforma da Ponte Pêncil passou dos limites, infelizmente. Então, aí falando, né, do Estado, o Estado agora está investindo na penitenciária feminina. Quando o senhor fala da polêmica da localização, é menor. A localização é menor. Se o Estado conseguir, tecnicamente, mostrar
que conseguimos indenizar, olha, a prefeitura tem esse cidadão que deve muito, tem essa área, a prefeitura vai desapropriar sem problema nenhum, fazendo uma equação entre Estado, município e governo federal. Poxa, sem querer defender cores, eu não estou nem do lado do Flamengo, nem do lado do Fluminense, sem hipocrisia alguma, eu estou do lado de você, nós cidadão, porque dias atrás o casal, infelizmente com a sua família, teve um problema, o Luciano Huck, né, a Angélica, seus filhos, teve aquele problema no helicóptero. Eles foram, o primeiro socorro foi num hospital público, pelo SAMU, enfim, teve o atendimento. No primeiro momento foi no hospital público. Então, assim, a importância do hospital transcende a vontade do Flamengo, do Fluminense, do Billy, da Dilma, do Alckmin. Isso transcende. A sociedade precisa... Sabemos até que é uma obra de médio... o seu tempo é de médio porte, de 4, depois de licitado, de 3 a 5 anos, depois da licitação concluída. O processo licitatório é um pouco moroso, então eu não estou preocupado. Olha, foi o prefeito Billy que descerrou a faixa, ou a placa. Seria uma satisfação, mas assim, eu estou mais preocupado que isso aconteça de fato. Porque, Hélio, aí eu faço um desafio a vocês dois e a você que nos assiste. Qual foi a obra estruturante nesses 483 anos que aconteceu no nosso município? Obra estruturante, por exemplo, os viadutos é uma obra estruturante importante da mobilidade, o VLT é importante, uma obra estruturante como um hospital de 400 leitos é uma obra estruturante. Foi em janeiro que foi apresentado esse projeto e até agora ainda não se tem o retorno. Exatamente. Então, assim, nós tivemos dificuldade de ter uma herança e assim, gente, uma herança, eu não gosto de usar essa expressão, até contra os meus princípios cristãos, é uma herança maldita, infelizmente, que onde a cidade teve um momento de pavimentações anos atrás, que o povo pagava, o saudoso governador Mário Covas investiu em unidades habitacionais através do CDHU, e só. Né? Assim, efetivamente foi o que aconteceu. Nós falamos, o centro de convenções não pode ser falado, uma obra estruturante. O centro de convenções, a sua tentativa foi importante, mas infelizmente foi como até hoje é um elefante branco. É um elefante branco, me permitam repetir, como dizer que o CREI, uma cidade como a nossa, é o nosso hospital. Então, assim, eu quero passar pelo período, né, não importa se foi de 4 ou de 8 anos, mas eu fui aquele beija-flor, eu joguei água nesse incêndio aí. Começou a obra em 2000 e parampampam. O prefeito Billy, junto com os atores, junto com a sociedade, o governo em geral, iniciou a obra. Que, como eu disse, eu vivo aqui, eu quero ver filhos dos filhos Vicentino nascendo no nosso hospital regional. Né? Então, é por isso que quando você, Hélio, comentou dessa questão do hospital regional, é apaixonante tocar nesse tema. E uma das características desse hospital é que é o reaproveitamento da água e a economia na energia, sim, não é isso? Exatamente. É um hospital moderno. Né? São detalhes da obra que realmente são muito importantes, mas como o prefeito falou, a importância está exatamente na existência do hospital, para salvar vidas e dar uma dimensão maior à saúde da nossa região. Como a saúde é um dever do Estado, estamos aguardando. Exatamente. A questão também envolve, prefeito, ainda no tema saúde, a questão do nosso Hospital São José. Sempre, o assunto sempre vem à tona quando se fala em saúde, uma vez que ele existe, é um hospital quase centenário e que está ali subaproveitado no que diz respeito às necessidades da saúde pública. Na gestão do Billy, tivemos... Então, a prefeitura, na pessoa do prefeito, entendeu essa situação e colocou alguns investimentos, que não foram poucos, naquele hospital. Mas, prefeito, em que pese a sua iniciativa, parece que isto acabou tendo algumas dificuldades
e não se atingiu ainda os objetivos pelos quais o senhor propôs naquele momento. Então, Hélio, quando se fala no Hospital São José, do seu lado é difícil, mas eu vou falar um pouco. O Hospital São José todos conhecem, né? Numa localização muito privilegiada, né? São 12 mil metros de área, sendo que 8 mil metros são de área construída. Desses 8 mil metros, nós podemos falar que 20% ou 30% está em condições de uso. O São José há muitos anos não pratica filantropia. O São José está de pé porque nós estamos mantendo a maternidade municipal lá dentro, pagamos o aluguel por isso, mantemos os funcionários, alugamos ao lado do hospital, da maternidade, perdão, a ala E, né? Então, quantos leitos lá? São mais 30 leitos na ala E. Então, esse recurso que é pago de aluguel em dia, o governo anterior deixou 11 meses sem pagar, né, o aluguel. Como eu disse, o São José está de pé por conta da intervenção municipal, porque a instituição, né, a Irmandade, tem mantido convênios e particulares nos consultórios, e algumas internações de convênios e particulares. A parte filantrópica, a parte da assistência da saúde pública é por parte do município, através da maternidade e da ala E. E isso mantém o hospital de pé. E como eu disse, conseguimos, com muito esforço, manter o aluguel tanto da maternidade quanto da ala E em dia. Aí você, quanto que é? R$150 mil por mês. Lá atrás eles ficaram 11 meses sem pagar. Então assim, o São José, eu já fui cobrado, Adriana, escuta, por que o senhor não investe? O São José, nós reformamos, aí gerou até uma polêmica, permita, Hélio, usar alguns minutos aqui, gerou uma polêmica que o prefeito Billy tinha prometido padrão FIFA na administração. Você que nos assiste, nunca prometi padrão FIFA na administração. No movimento Passe Livre, quando a sociedade foi para a rua pedindo padrão FIFA para saúde e educação, foi no período que nós estávamos reformando a ala B, sem um centavo de dinheiro público, onde o atleta Robinho contribuiu, aonde o empresário Armênio Mendes contribuiu e outros pequenos colaboradores. Conseguimos reformar 700 metros quadrados de área, que quando se fala em reforma hospitalar é caríssimo, porque o Hélio vai lembrar bem, a ala B não tinha réguas velhas para apenas um leito por quarto. Nós tinha 20 quartos, hoje nós temos 42 réguas para cada leito, uma régua que não existia. E quando se fala régua, para você não tem obrigação de saber, régua é aquela onde tem toda aquela estrutura de oxigênio e tal. Só que isso tem que vir por dentro da parede, uma central de cabos de cobre, dá um trabalho tremendo. E o custo? E vai para uma central. O investimento da parte elétrica da ala B é como uma indústria. Nós estruturamos todas as salas com porcelanato, todas as portas ampliadas, tanto da entrada dos quartos, quanto das suítes, ou seja, dos banheiros, todas elas ampliadas, ar-condicionados em todo, ou seja, ficou um padrão Champions League, sim. Champions League é esse campeonato famoso, eu acho que é o mais famoso do mundo, que é o campeonato da Europa. Então, que fique bem claro, eu tenho consciência e sou responsável bastante, e não seria leviano de prometer um padrão FIFA. Eu sei que a intenção do atual vice-governador foi um tom pejorativo, né? Porque a FIFA está atravessando essa crise institucional e ele quis, num tom pejorativo. Eu quero lembrá-lo, a herança que ele deixou e do seu sucessor. As pessoas não lembram, viu, prefeito? Mas as imagens mostram. Viu? Não, então foi claro isso. Nunca prometi padrão FIFA. Eu só dei uma ilustração da questão da Champions League na reforma que fizemos
da ala B. A Irmandade apenas autorizou nós reformarmos. Aí eu fui negociar com o atual provedor, cujo qual merece meu respeito e está no local há perto de 15 anos e faz alguns anos que não ocorre filantropia lá, mas eu fui falar com ele, eu falei, provedor, por gentileza, dá uma anistia de aluguel e vamos ver se o Estado nos ajuda na manutenção. Porque há um custo aproximado, Hélio, há um custo aproximado de R$200 mil para cada 20 leitos. Então, o município não tem condições de bancar o custeio dos 42 leitos. E eu fiz a proposta para o provedor, primeiro, se ele poderia fazer uma anistia eu pedi 12 meses, em virtude de perto de R$500 mil que investimos na reforma. Aí ele deu um salto. E eu falo isso publicamente, ele falou, não, na frente da promotora. Porque nós estávamos negociando naquela tarde os 11 meses que a administração passada não pagou. E eu estava pagando o atual e o atrasado, E na frente da promotora eu cometi a indelicadeza de levantar da cadeira. Que eu não aguentei a insensatez. E eu pedi, porque eu pedi 12 meses, olha, prefeito, 12 meses não, mas eu vou falar com o conselho, e eu inclusive sou membro do conselho, o doutor Hélio também, e outros conselheiros, falaram, olha, vamos 8 meses, 6 meses, 5 meses, mas que houvesse da outra parte a boa vontade, fala, olha, o hospital sempre está capenga, com dificuldade, não dá 12, vamos 8, vamos 6, enfim. Eu tivesse visto da outra parte... Mas a resposta é sempre negativa. Da outra parte, boa vontade. Lógico que a municipalidade não ia ter condições. Bom, deu certo, o administrador local autorizou 6 meses de desconto, Estado, eu tenho 42 leitos, o governo federal tem 42 leitos, preciso que vocês ajudem na manutenção, no custeio, né, do RH, no custeio dos insumos. Então, essa é a nossa dificuldade. Vocês tenham certeza que isso não é virtude, todo administrador tem a obrigação de melhorar a gestão pública de uma forma geral. O administrador público, né, e que é o nosso caso, a nossa obrigação é melhorar essa situação. Acreditamos ainda e temos esperança de uma cidade melhor, mas é sempre um desafio quando se fala de São José e quando se fala de saúde. Mas, doutor Hélio, não tem como deixar de falar sobre o CREI e o Humaitá. Mas não há dúvida, Adriana, não há dúvida de que quando se fala no Hospital São José, é um sonho de todo o munícipe de São Vicente tê-lo incluído no rol dos próprios municipais, mesmo que por convênio, por outra sonho de relação, consumo, para que nós tenhamos uma saúde realmente efetiva, não é? Então, o Hospital São José integrado, o Hospital Regional construído, efetivado. Evidentemente que deixaremos para trás tantos momentos de dificuldade, de tristeza, como o prefeito acabou de salientar. Bom, mas agora, prefeito, vamos ter que ir para mais um intervalo. Depois nós voltaremos com alguns temas, talvez até mais delicados do que estes que nós focalizamos nesses 2 primeiros blocos. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF, 12 da NET. Nosso programa é gravado aqui no Golf Clube de São Vicente. Mas, prefeito, nós vamos deixar aqui uma reivindicação do programa. Há algum tempo atrás encaminhamos, né, através das secretarias do governo, o projeto da instalação do Instituto Federal de Educação, não é, aqui na nossa região. É um projeto
ambicioso, factível, possível de ser realizado, não é? Porque há o interesse de vários setores e é um 1.200 alunos para 1.200 alunos, 40 cursos, né? Na área de tecnologia? Na área de alta tecnologia, portanto, destacaria a nossa cidade para o mundo universitário e principalmente na geração de futuros empregos, de um desenvolvimento maior do nosso município. Como fomos nós que modestamente apresentamos o projeto, né? O secretário Antônio Carlos tem sido defensor dessa ideia, já está lá, lá em Brasília, no Ministério da Educação, para as autorizações. Então, o programa, nesse momento, aproveita o espaço para pedir ao prefeito que olhe com carinho para esta situação, que certamente vai promover, com certeza, também o seu governo e São Vicente. Eu faço um registro com muita alegria. A questão do Instituto Federal, o doutor Antônio Carlos, nosso secretário de gestão, o senhor também se dedicou bastante. Eu estive no Ministério da Educação falando desse tema. O ex-senador Suplicy contribuiu também para que fizéssemos esse link com o Ministério da Educação. Nós estamos aí esperando, né, que isso efetivamente aconteça. O doutor Antônio Carlos já apontou uma área ali na Gleba 2, né, na área continental do nosso município, no distrito, né, da área continental. Então nós temos assim a esperança que isso seja consolidado, sim. Muito bem, então ficamos felizes e vamos aguardar, não é, Adriana? Opa! Muito bem. Mas, de uma certa forma, prefeito, nós temos que falar sobre alguns temas meio, às vezes, polêmicos, e que são reivindicações próprias da sociedade. Os munícipes cobram e a gente, como um instrumento de divulgação, temos a responsabilidade de fazê-lo. É evidente que no passado, não é, algumas intervenções da prefeitura causaram alguns problemas, como, por exemplo, não fazer a obrigatoriedade das pessoas que reformavam seus imóveis ou construíram, de colocar as caçambas para recolher o entulho. Bom, como isso deixou de ser feito nos governos anteriores, parece que ficou uma prática. Hoje, a prefeitura acaba tendo que ficar responsável para recolher um material que seria de responsabilidade do próprio morador. Isso tem contribuído decididamente para a questão do lixo. E é esse o tema que nós gostaríamos de abordar aqui, prefeito. Há uma certa dificuldade, nós sabemos, mas o senhor certamente está tomando essas providências, certamente está empenhado em resolver a questão. Então, Hélio, Adriana, nós temos, e a você que nos assiste, nós temos uma dificuldade já desde o início, nós falamos, né, nós recebemos servidores em greve e o lixo, mudamos de empresa, a empresa já não vinha recebendo. O Sambaiatuba, em dezembro de 2012, com 110 mil toneladas acumuladas, em dezembro de 2012. Então, é aquela história, batata quente, queimou justamente agora. O Sambaiatuba, um problema de décadas que agora foi interditado pela CETESB e pelo GAEMA, né? Então, é uma dificuldade tremenda que nós temos. A sociedade precisa contribuir, porque existe a questão do descarte irregular, porque às vezes não é só a pequena e a média reforma, é aquele descarte de 4 saquinhos de entulho, deixa naquela esquina. Aí o cidadão passa e joga um saquinho do orgânico e acaba acumulando. Quero deixar claro, Hélio, e a todos que nos assistem, a Adriana, em Santos, por exemplo, eles coletam 4 mil toneladas a menos. Santos tem 80 mil habitantes a mais que São Vicente, mas eles coletam 4 mil toneladas a menos por mês do entulho. O orgânico se transforma um certo transtorno,
Porque o descarte irregular vem ocorrendo e, como eu disse, vai jogando um saquinho ali, vai jogando um saquinho acolá. Nós temos o catrateco. Existe, Hélio, alguns que não respeitam e colocam o sofá, e do sofá vem um colchão e vira um problema que tornou-se um pouco cultural. É uma pena fazer esse registro. Existe, num ano pré-eleitoral, em alguns pontos, a oposição organizada em descartar irregularmente para expor, só que esquecem que está expondo a cidade como um todo. Isso é ruim, essa política de baixo nível é ruim. A gente não consegue, Hélio, precisar exatamente se foi A ou se foi B, mas em alguns lugares nós percebemos que a oposição acaba descartando para expor. Né? Isso é uma pena, é uma política ruim. Eu, nesses meus 23 anos de vida pública, onde cumpri 5 mandatos na Câmara, e ora também contribuindo na administração enquanto secretário, hoje estou prefeito, Hélio, eu nunca fiz a política do contra, a política do mal. Né? Eu fui contra algumas questões que eu achava que estava errado. Agora, a política do mal, a política do quanto pior, melhor, isso é muito ruim para a sociedade. Porque mesmo que eu, como eu já disse, né, no bloco anterior, mesmo que eu, ficou 8 anos, vai passar, entendeu? A cidade é do cidadão, né? Até rima, a cidade é do cidadão e nós estamos de passagem. Né? Infelizmente a população espera da prefeitura a questão da coleta do lixo, mas quando tem responsabilidades também, né? Sim, a população tem colaborar. Tem a sua parte de responsabilidade? Quantas vezes, mas não são os poucos os pontos. A limpeza passa às 9 da manhã, você passa no mesmo ponto, às 10, meia hora depois. Está igual ou pior. Então a sociedade precisa contribuir também. Muito bem, mas nós gostaríamos de tocar alguns pontos de política. Pois não. Nós, na qualificação do prefeito, falamos sobre o currículo extraordinário deste homem que se dedicou a sua vida toda para a comunidade, não é? Nos diversos cargos que ocupou. Portanto, é um político nato. Sabemos que a política é dinâmica, ela não para. Não é? Estão aí novas eleições. E aí, prefeito, vamos para a reeleição? Como é que está o seu espírito, a sua vontade? A vontade é clara, Hélio, de continuar acreditando num projeto. Né? Nós precisamos mostrar para a sociedade que nesses 2 anos e meio, e faço um desafio, fizemos muito. Quando você fala, Hélio, de um fator positivo VLT, de 8 estações sendo visitadas, 7 são em São Vicente. Por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Santos, o prefeito Paulo Alexandre é um amigão nosso, gosto muito dele, aproveito até para mandar um abraço a ele, à assessoria. Mas Santos, por exemplo, o Vicentino precisa valorizar isso e a gente se entristece, mas Santos teve o maior incêndio do mundo. Santos teve a morte de um candidato a presidente, aconteceu lá. Aí você fala, São Vicente tem as suas dificuldades, em alguns momentos, uma palavra até um pouco pesada, em algumas mazelas a serem enfrentadas e serem transformadas e deixado de ser mazelas. Nós não estamos, São Vicente, como sempre foi o nosso cuidado, não tampar o sol com a peneira. Nós temos dificuldades, sim, e são constantes, são desafios eminentes. Mas assim, eu preciso, Hélio, mostrar para a sociedade as virtudes, aonde avançamos, os erros que cometemos nesses 2 anos e meio, nos 20 anos de Câmara, ora contribuindo também junto à administração. Não só foram flores, teve espinhos, como tudo na vida, né? Mas eu pretendo sim, Hélio, mostrar para a sociedade, primeiro, que eu tenho condições de continuar. Se eu perceber que a sociedade enxerga uma possibilidade de continuidade, com toda certeza nós seremos candidatos sim. Né,
para consolidar aquilo que iniciamos. Porque eu tenho esperança, Hélio, do VLT consolidado, não só esses 2 viadutos. Tem um viaduto que precisamos resolver entre... o viaduto Mário Covas, a Luiz Pimenta, que liga a Nações Unidas, né? Que liga Bitaru, um pedaço da Vila Margarida, a Vila Margarida, para dar continuidade e o acesso ao distrito da área continental. É um viaduto que precisa ser resolvido. Então, e não está projetado nesta fase. Então, nós temos esperança, por exemplo, Hélio, é constrangedor em falar, a nossa rodoviária até hoje é provisória. Eu pretendo consolidar uma rodoviária de fato municipal. Hoje nós pagamos aluguel, herdamos assim, né? Então, tem questões que precisam ser consolidadas numa cidade bonita como a nossa, porque é impossível visitar a cidade de Santos, que é bela, e não falar do Ilha-Pochá. A orla do Gonzaguinha é linda. Para quem gosta... do stand-up, é melhor, não sei, acredito que seja do Brasil, porque para quem é praticante fala que não tem lugar no Brasil para a prática do stand-up. Né? Então, assim, águas calmas, serenas, né? E belas. E belas, né? E belas. Então, assim, o Vicentino precisa valorizar um pouco mais o pedaço de chão e contribuir também, sabe, colaborar. Né? A municipalidade tem o seu dever, tem o papel de fazer gestão, agora o cidadão precisa também colaborar. Muito bem, prefeito. Com relação à parte política, se palavras de otimismo possam ser ditas, a população ela votou no senhor por um sentimento de mudança, e esse sentimento, ele certamente vai continuar nas próximas eleições, apoiando o projeto que o senhor estabeleceu. Não creio que isso será esquecido. Mas, prefeito, nosso programa está indo ao fim, mas existe um tema que rapidamente podemos ainda falar, são tantas as questões, a questão do IPTU. O IPTU é um dos espinhos, né? Houve uma queda significativa nos recolhimentos, na inadimplência. Quais são as ações que a Prefeitura está fazendo nesse momento para corrigir este problema? Então, Hélio, a inadimplência, infelizmente, ela se mantém. É histórico essa inadimplência, e isso atrapalha a administração. Eu disse, e faço um desafio a você que nos assiste, no nosso governo não teve aumento algum, a não ser o reajuste inflacionário, né? Apenas o reajuste. Deu a taxa da inflação, é o reajuste que fizemos, né, na taxa do IPTU. Então, o IPTU, nós estamos tentando, junto com a equipe da Secretaria de Gestão, junto com o jurídico, com os procuradores, nós estamos consolidando o call center, que o cidadão vai receber uma ligação, o senhor está inadimplente, podendo fazer acordo. Já fizemos o primeiro mutirão para acordo. É uma coisa que... Isso atrapalha qualquer administrador. Quando você reajusta o servidor um pouco acima da inflação, você corrige o seu IPTU dentro da inflação e porque quando você reajusta, você obviamente espera que não tenha inadimplência, né? E quando a inadimplência continua alta, isso atrapalha bastante. Então, nós temos esperança de ter o IPTU premiado, né? A Secretaria de Gestão tem se preocupado muito com isso. Há uma previsão que a cada 1% de melhora de arrecadação, a gente consiga recolher perto de 2 milhões a cada 1%. Então, o cidadão que estiver em dia vai ter condições de participar também do sorteio. Então, a gente tem se preocupado, e é uma obrigação nossa, né? Não só uma exigência do Tribunal de Contas, mas o administrador tem que ter essa preocupação de fazer uma gestão desde que não destrua o orçamento, né, familiar, porque também é muito cômodo, aumenta os impostos, que não foi o nosso caso, né? A gente só pede para que ele permita falar uma palavra chata, o mal pagador
possa contribuir, né? Porque tem muita gente que mantém com um certo esforço o seu imposto em dia, não é justo aquele que não mantém. Fica essa disposição do prefeito solicitando ao munícipe que contribua também e agora com a nova frase lançada, colabore com o município. Mas, prefeito, o nosso programa, embora tenha aumentado para 1 hora, ele continua curto. Sim. Outros temas poderiam ser aqui abordados, mas infelizmente o tempo passou rapidamente, né, Adriana? E temos que encerrar o programa, mas já oferecendo a nossa modesta contribuição para que o senhor volte em outra oportunidade, assim que entendesse que seria interessante, e também aos seus secretários, para que venham aqui também trazer nas suas pastas as informações tão importantes para o nosso público telespectador. Ao encerrar o programa, prefeito, nós queremos agradecer, ficamos honrados com a sua presença e oferecemos as nossas câmeras e microfones para suas despedidas ao nosso público. Hélio, eu peço assim, desculpas, porque não são poucas as vezes que eu tenho o prazer de encontrar no dia a dia. E o senhor sempre gentilmente, prefeito, vamos lá visitar, tal, bater um papo no programa. E eu estava devendo a você, a Adriana, e a você que nos assiste essa satisfação. Né? Tem sido uma turbulência muito grande, mas eu me comprometo, vamos até, no mínimo, Hélio, no mínimo, fazer, antes de encerrar o ano, fazer, né? Porque eu tenho esperança nesse semestre, e aí rapidamente está encerrando. Por exemplo, nós estamos nesses próximos meses entregando a primeira UPA. A primeira UPA, uma cidade mais antiga, a primeira vila, entregando a primeira UPA nesse próximo semestre. Nós já estamos licitando a segunda UPA, a primeira UPA na Cidade Náutica, né? No antigo pronto-socorro da Cidade Náutica. A segunda UPA... Seria as unidades de pronto atendimento, né? Isso, perfeito. A unidade de pronto atendimento é um pronto-socorro melhor estruturado. E a vantagem da UPA é que vem um subsídio do governo federal. A segunda UPA sendo licitada, aonde será entregue lá no Parque das Bandeiras, na área continental, e uma terceira UPA prevista no bairro do Maitá, além de várias unidades que foram reformadas. Das 19 UBS, nós já ampliamos e reformamos 11. De 19, ampliamos e reformamos 11. É uma pena, Hélio, que é uma manutenção constante. Em alguns casos, nós recebemos visitas indesejáveis. Você sabe o que é? Aqueles que, infelizmente, furtam uma coisa, furtam outra. Nós tivemos em janeiro para inaugurar e conseguimos inaugurar, já entregamos a UPA, né? A ISF, que é Estratégia de Saúde da Família, do Rio Branco. Nós reformamos a mesmo telhado 5 vezes. É onde existe um pouco de má fé, ora há quem diz que é oposição, ora é o cidadão com espírito maligno, espírito mau, né, prejudicando um atendimento cujo qual ele mesmo ou um seu ente querido para ser assistido ali. Então é a história do colabora. Eu acho que todo mundo colaborando, a sociedade vai vencer com toda certeza. Temos a certeza, prefeito, que o público entendeu sua mensagem e estará colaborando. Nós queremos agradecer a presença do secretário Antônio Carlos, que esteve nos visitando aqui, e agradecer também ao Dr. Ivo Oshiro, secretário executivo do prefeito, mais a Secretaria de Comunicação, que nos proporcionou esses momentos aqui com o prefeito Luiz Cláudio Billy. Adriana, estamos partindo. Pois eu queria falar, mas não tem mais condição de falar. Parabéns pela sua gestão e continuo confiando que novos projetos virão. Um abraço a todos e até sábado no nosso novo programa. Muito bem, estamos partindo, deixando um abraço a todo o nosso público telespectador, prometendo voltar brevemente à sua residência. Um abraço a todos.